O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta-feira e deve manter pela sexta vez seguida os juros básicos da economia brasileira estáveis em 14,25% ao ano. Trata-se do maior patamar em quase 10 anos, segundo previsões de economistas do mercado financeiro. A decisão sobre a taxa de juros será anunciada na noite desta quarta-feira. Ao subir os juros ou mantê-los elevados, o Banco Central encarece o crédito e reduz o consumo no país, atuando assim para segurar a inflação que mostrou resistência no ano passado e no início de 2016. Por outro lado, os juros altos prejudicam o nível da atividade da economia brasileira e também a geração de empregos. Um homem foi encontrado morto em uma praça na cidade de Passo Fundo, no norte do estado, e as mínimas ficaram na casa de 6 graus naquela região. Ele era morador de rua conhecido na cidade, soro positivo e estava com roupas molhadas. Quando foi localizado pelos policiais próximo a um banheiro público na Praça Floriano Peixoto, ainda no começo da madrugada de hoje, não apresentava marcas de violência, por isso a polícia acredita que ele possa ter morrido de frio. No entanto, a informação só será confirmada por meio de exame pericial no Instituto Médico Legal de Passo Fundo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, esteve no Palácio do Planalto para uma conversa com a presidente Dilma Rousseff. O encontro já tinha sido marcado anteriormente, quando já estava prevista a reunião para a instalação da Comissão Especial do Impeachment, que vai decidir, em no máximo 15 dias, sobre o afastamento ou não da presidente por 180 dias. Diante do cenário adverso para ela, na comissão de impeachment ela tem apenas 5 dos 21 votos, a presidente vai se preparando para os dias seguintes com caixas com documentos e objetos que estão sendo retirados dos gabinetes do Palácio do Planalto e transportados para o Palácio da Alvorada. Segundo assessores, Dilma pretende permanecer no Alvorada durante o período em que estiver afastada do governo. Ela continuará morando perto da residência oficial ocupada por Temer. A previsão para a votação em plenário também não é otimista para a presidente. Segundo cálculos de aliados, ela deve ter apenas votos dos senadores do PT, do PCdoB e de alguns senadores de partidos como PSB, PDT e PMDB, porém com um número insuficiente para evitar o seu afastamento. As informações são do blog Cristiana Lobo, do portal G1. O Fundo das Nações para a Infância, Unicef, alertou que o tremor de terra que atingiu o Equador no dia 16 de abril destruiu 280 escolas e deixou 120 mil crianças sem acesso à educação. A instituição está dando apoio ao governo equatoriano para que os alunos das áreas mais afetadas, cerca de 20 mil, possam ter aulas em tendas. A agência da ONU estima que são necessários mais de 23 milhões de dólares para atender às necessidades das crianças, incluindo o fornecimento de água potável, saneamento, educação, saúde e proteção para os próximos meses. A escola é um salva-vidas para as crianças que passaram pelo trauma e a destruição, afirmou o representante da Unicef no Equador, Grande Leati, acrescentando que a escola cria uma rotina diária e um sentido de futuro para a recuperação psicológica dos estudantes. Neste sábado, o Ministério da Educação vai realizar o primeiro simulado online do Enem de 2016. Este recurso será oferecido aos 2,2 milhões de estudantes do último ano do ensino médio no país. O teste terá 80 itens com a mesma metodologia da elaboração de questões do Enem. O conteúdo do primeiro provão será composto principalmente por assuntos estudados nas escolas até abril. Para esse teste, são oferecidos 120 mil pontos de internet em todo o Brasil. Trata-se de locais com acesso à rede em universidades e instituições federais de educação, ciência e tecnologia. A simulação online é gratuita e pode ser feita também em instituições particulares e comunitárias, além de escolas estaduais de ensino médio. Nesses locais, o horário de início do exame está previsto para as 8 horas e vai até o meio-dia, horário de Brasília, do dia 30 de abril. Os alunos do terceiro ano do ensino médio que dispõem de acesso à internet poderão fazer o simulado em um computador, tablet ou celular próprios. A diferença é que o simulado online, nesses casos, ficará disponível da meia-noite de sexta-feira às 20 horas de sábado. O dono da Boate Kiss em Santa Maria, o empresário Elisandro Spor, teve nesta terça-feira um pedido negado pelo Supremo Tribunal Federal para que fossem interrogados todos os 636 sobreviventes do incêndio que atingiu o local em 2013. De acordo com o relator, ministro Edson Fachin, os interrogatórios já realizados são satisfatórios para o processo. Os 5 ministros da primeira turma do STF entenderam que a medida protelaria ainda mais o andamento da ação contra Spor, um sócio dele e 2 integrantes da banda que se apresentavam na noite da tragédia que deixou 241 mortos. Eles foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio doloso e tentativa de homicídio. Segundo o juiz da primeira instância, que já havia negado o pedido dos defensores de Spor, as novas oitivas tomariam 954 horas da justiça, atrasando a conclusão das investigações. A defesa sustentava que os depoimentos adicionais seriam essenciais para esclarecer os fatos. No inquérito policial, 915 pessoas foram ouvidas em 35 dias, o que demonstraria a razoabilidade da medida.
Os ministros do Supremo defenderam que o juiz está autorizado a conceder ou negar as provas solicitadas pela defesa mediante análise do pedido. Segundo Fachin, 48 testemunhas indicadas pelo Ministério Público já haviam sido ouvidas com autorização do juiz da primeira instância, o que seria suficiente para garantir a duração razoável do processo. A Coreia do Norte anunciou oficialmente nesta quarta-feira o início, em 6 de maio, de um congresso do Partido Único que governa aquele país, o primeiro em quase 40 anos, e muitos analistas temem que seja precedido de um quinto teste nuclear. O Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que se reuniu pela última vez em 1980, era muito esperado desde que o Norte anunciou a intenção de convocá-lo ao fim do ano passado. O dirigente norte-coreano Kim Jong-un poderia utilizar o evento para tentar destacar o seu papel de líder supremo e reivindicar as conquistas do país nas áreas nuclear e balística. Apesar de nenhum detalhe sobre o Congresso ter sido divulgado, o evento será acompanhado para detectar possíveis mudanças de linha política ou reajustes na elite que governa aquele estado que muitos analistas consideram totalitário. Até o anúncio do Comitê Central nesta quarta-feira, a data do Congresso era secreta. O Supremo Tribunal Federal julgará nesta quarta-feira o mérito de pedidos dos estados para o uso de juros simples ao invés de compostos no cálculo das suas dívidas com a União, mudança que poderá impactar os cofres federais em centenas de bilhões de reais. Governadores entraram no Supremo para alterar a correção das dívidas ao enxergar brechas na legislação da Lei Complementar 148, que trocou o indexador das dívidas por IPCA mais 4% ao ano ou pela Selic, o que for menor, no lugar do IGPDI, mais juros de 6% a 9% ao ano. Os estados argumentam que a regulamentação feita em decreto no fim de 2015 acabou penalizando-os, pois houve um aumento nos estoques da dívida no momento em que sofrem com baixa arrecadação em função da recessão econômica. Também apontam que não há no texto menção direta ao cálculo com juros compostos, mas apenas a juros acumulados. O Ministério da Fazenda defende que todos os contratos financeiros são balizados por juros compostos e que somente a mudança do indexador já reduziria as dívidas dos estados em 43,3 bilhões de reais. A Polícia Civil prendeu preventivamente, na terça-feira ontem, um homem de 38 anos suspeito de ter assassinado Marcos Bressan Neto, 86 anos, no dia 20 deste mês, em Santiago. Neto foi morto com um golpe de faca no pescoço dentro de sua casa na rua Duque de Caxias, no centro de Santiago. De acordo com a delegada Débora Durlon Poltossi, Luiz Carlos Flores Barcelos foi reconhecido por testemunhas. Ele frequentava o bar que funcionava em anexo à residência da vítima. Em depoimento, negou o crime. Apesar disso, no entendimento da polícia, ele cometeu o crime de latrocínio, que é matar para roubar. Ele foi levado para o Presídio Estadual de Santiago. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, define nesta quarta-feira a taxa básica de juros. A expectativa do mercado é de que a Selic seja mantida em 14,25% ao ano. A reunião, a terceira do ano, começou na terça à tarde. De outubro de 2014, quando estava em 11% ao ano, a julho de 2015, a taxa Selic cresceu 3,25 pontos percentuais, resultado de 7 elevações seguidas. Na reunião de setembro do ano passado, o Copom decidiu suspender o aperto monetário e parou de mexer nos juros básicos. A Polônia renderá uma nova homenagem ao seu compatriota, o Papa João Paulo II, com a música Carol, em que narra a vida do pontífice convertido em santo, contada ao ritmo de pop, rock e jazz. Foi assistindo em Paris o musical Amantes da Bastilha que tive a ideia de criar uma comédia musical sobre a vida de Karol Wojtyła, explicou o autor do roteiro das canções, Michael Karmazik, nesta terça-feira. O espetáculo, que será leve e humorado, relembrará momentos da vida de Wojtyła. Durante a apresentação, os espectadores poderão ver Carol, adolescente, com uma camisa e roupas de banho depois de sair de seu caiaque. O musical também recordará anedotas como quando, já sendo papa, o prelado italiano, que não dominava a língua polonesa, lhe perguntou como vai o cachorrinho no lugar de como vai o papa, e ele respondeu um au-au. O veterano ativista dos direitos humanos chinês e ex-preso político Ari Wu, que denunciou os brutais campos de trabalhos forçados, morreu aos 79 anos, informou a sua fundação. Wu morreu na manhã de ontem, quando estava de férias com amigos em Honduras, disse a Laogai Richard Foundation em um comunicado. Ele fundou a organização em 1992 para analisar e sensibilizar sobre os Laogai, os centros de detenção com trabalhos forçados na China criados pelo líder revolucionário Mao Tse-tung. Enquanto estudava na Universidade da China, Wu foi condenado a 19 anos de prisão depois de falar contra a União Soviética, que na época era uma aliada da China. Foi libertado em 79 e em 1985 se estabeleceu nos Estados Unidos, onde trabalhou para sensibilizar sobre os Laogai, inclusive antes do Congresso.
O Wu foi preso novamente na China em 1995 sob acusação de espionagem e represália por seu trabalho em direitos humanos. Foi condenado a 15 anos de prisão antes de ser deportado aos Estados Unidos. Autor de diversos livros, Wu também fundou o Museu Laogai, em Washington. Ele deixou um filho, Harrison, e a sua esposa, Xin Li, de acordo com a fundação. O Figueira Futebol Clube estreia no sábado, dia 30, no Campeonato Estadual de Futsal Série Prata. A equipe de Tupã-Ciretã vai a Selva para enfrentar a SASSI. A Série Prata tem uma única série com 12 equipes, das quais 8 se classificam para a segunda fase. Com uma equipe formada por 16 jogadores, a maioria de Tupã-Ciretã, a equipe treinada por Renan Silveira tem como grande reforço do ala Alcides Ribas, que no ano passado jogou a Série Ouro pela Açoeva. Em entrevista ao programa Variedades nesta quarta-feira, o presidente do Figueira, Célio Souza, disse que o grupo está praticamente fechado. Tratamos o Alcides, que é um jogador que jogou a Ouro, que era um sonho do ano passado, esse ano se concretizou. E nós conseguimos trazer 3 jogadores de Santo Ângelo, que foram campeões da Prata em 2012. Eu acho que isso aí também tem um peso, porque são jogadores rodados, com experiência, que é o caso do goleiro Márcio, do ala Thiago, e do Gugu, do ala Gugu, que é o jogador da nossa terra aqui. Então foram esses 3 que nós conseguimos trazer de lá. E agora, durante essa semana, nós conseguimos mais 2 jogadores, que jogaram pelo União Independente de Santa Maria o ano passado, que é o goleiro Pedro e o ala Cristiano. Então, assim, para nós agora, nesse momento, para início, nós estamos com um grupo fechado. Tá definido os jogadores que vão, já está definido os jogadores que vão para a estreia, com o Renan já definiu. E tem mais a questão do Hector, que é o jogador do Atlântico, que nós estamos com conversações com ele, mas está praticamente fechado também. Mas ele vai ser um jogador que tá com problemas lá particulares, então, mas provavelmente ele vai estar na estreia. Célio Souza diz que o objetivo da direção é fazer uma boa campanha para manter-se na Série Prata e no futuro almejar a Série Ouro. Com o plantel reforçado, Célio Souza revelou um gasto fixo mensal da equipe. Nós temos um gasto mensal, que é um atleta, e que está vindo, que veio para cá, se disponibilizou a vir morar aí na cidade, que é o Alcides. Então, assim, nós temos um gasto mensal com ele de R$ 1.700, e nós temos mais, assim, no momento que começar a competição, a nossa folha hoje vai estar em torno de R$ 4.000. O Figueira Futebol Clube está recebendo apoio financeiro de várias empresas da cidade. Hoje à noite, às 19h15, acontece uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Tupã-Ciretã para tratar da falta de efetivo de trabalhadores dos Correios em nossa cidade, precarização dos serviços postais e contra a privatização das estatais. O secretário adjunto do Sindicato dos Correios de Santa Maria, José Andrigo Pinheiro Bernardo, faz um convite para que as pessoas participem da audiência com apoio à categoria. Na comunidade de Tupã-Ciretã, para convidá-los a participar dessa audiência pública que se realizará hoje na Câmara de Vereadores, às 19h15, para nós tratarmos da falta de efetivo na cidade de Tupã-Ciretã e já fazer um chamamento à população a apoiar os trabalhadores dos Correios, que hoje em dia sofrem com a sobrecarga de trabalho diária, no sol, na chuva, que a culpa não é dos trabalhadores dos Correios, e sim da má administração que hoje se implantou na nossa empresa. Então hoje nós vamos fazer um debate amplo com a sociedade organizada e os demais moradores da cidade de Tupã-Ciretã em relação a esses assuntos, de manter um correio 100% público de qualidade, contratação já, concurso público já para esse ano, contra o projeto de lei do Senado 555, que prevê a abertura do capital de todas as estatais aí também. Então hoje vamos fazer um grande debate com a comunidade de Tupã-Ciretã. José Andrigo revelou que a deficiência de trabalhadores dos Correios, especialmente carteiros, é de 30% a 40% em nossa região. A situação financeira, a campanha da soja e projetos em andamento do Hospital de Caridade Brasil na Terra foram tema de entrevista na edição desta quarta-feira do programa Variedades da Rádio Tupã, com as participações do presidente da instituição, Marcelo Kumplautz, do tesoureiro Carlos Moraes e do conselheiro Enio Matos. O tesoureiro Carlos Moraes apresentou um levantamento da situação financeira do hospital com base em dados de 2015, revelando que hoje o déficit financeiro é de R$ 125 mil mensais, com uma despesa girando ao redor de 519 mil e uma receita ao redor de R$ 394 mil mensais. E aí o que acontece? Devido à escassez de recursos, a gente vai
pagando o que eu considero, que a administração considera essencial para o hospital continuar aberto. E aí, claro, vai ficando os encargos sociais da folha de pagamento, que já faz um bom período que a gente não paga, RGE, né, agora em dezembro veio um aviso de corte, aí a prefeitura nos repassou 73 mil, agora na metade do mês agora mais ou menos, chegou ao limite de nós não ter nada de medicamentos, coisas assim. Inclusive todas as firmas a gente estava sem crédito devido ao atraso, né? Aí a gente correu lá, falou com o prefeito sensibilizou e nos passou 30 mil. Aí a gente pagou um pouco do que estava para trás para conseguir o crédito de novo. Mas isso é só momentâneo, né? Porque dentro de pouco tempo porque vem as novas compras e com certeza, devido à falta de recursos, a gente acaba não pagando. Para que o hospital se mantenha aberto, são necessários 90 mil mensais. Desses, o prefeito Carlos Augusto Brum de Souza assinou recentemente com um auxílio de R$40 mil, como explica o presidente da instituição, Marcelo Plautz. Ele nos oferece R$40 mil dos R$90 mil. Só que hoje R$40 mil para o hospital é um enorme dinheiro, mas em contrapartida não soluciona o que vai dar mais problema para frente. Então hoje nós temos que ter uma barreira. Nós precisamos hoje, tivemos visitando o presidente da Câmara ontem, ficou condenado a oposição também, que a gente sabe, de repente faz um ajuste lá, e daí, porque o prefeito disse que no momento que ele arrumasse outros valores, né, poderia chegar a mais valor de 40 mil. E todos os programas do presidente da Câmara. Segundo a direção do hospital, hoje a prefeitura deveria em torno de R$407 mil de subvenções que estariam atrasadas ao hospital. Marcelo Plautz afirmou que, diante da situação, a direção busca novas formas de arrecadação através de projetos novos, entre os quais convênio com a Unimed para a manutenção de um médico plantonista, consultas e exames em áreas de cardiologia, instalações de salas de vacinas, raio-x, digital e mamógrafo, entre outros. Marcelo disse ainda que, logo mais à noite, às 18 horas, a direção se reunirá com o conselho gestor do hospital para debater a situação daquela casa hospitalar. Ainda durante a entrevista, o conselheiro Enio Matos fez um apelo para que os agricultores colaborem com a campanha de soja em benefício ao Brasil na Terra. Então eu conclamo mais uma vez a todos os agricultores, os granjeiros, todos que puderem, não estão fazendo por mim, não estão fazendo pelo hospital, estão fazendo pela comunidade. E direto nós já estivemos na cooperativa agrícola, lá na Agropan, eles estão lá por dentro, pode entrar em contato lá com o seu Wolf, lá, ele está por dentro, ele encaminha. Quem quiser fazer a doação em sacos de soja, quem quiser fazer uma doação em dinheiro, seja lá quanto for, tem a agência do Banco do Brasil, 0337.9, conta 2019.2. Agência do Banrisul, 0420, conta 06001-553.0.5. A entrevista completa com os representantes do Hospital de Caridade Brasil na Terra está disponível no portal tupã.em.br, no link do programa Variedades. E agora vamos com a previsão do tempo. O contato é com o Ricardo Renck, da Atmosfera Meteorologia. Ricardo, o tempo aqui é estável, né? Qual é a previsão para nós, para hoje, para os próximos dias? Poderemos ter geada nos próximos dias? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tupã. A previsão é de algumas nuvens e sol, predomínio de vento e máxima que não deve passar de 12 graus em Tupaceretã. Após o pôr do sol, a temperatura despencará e no final da noite deve fazer em torno de 3 graus na região. Para quinta-feira espera-se ocorrência de geada, predomínio de sol e tempo seco, com temperatura máxima que não deve passar de 14 e 15 graus. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 0 grau. Na sexta e no sábado não deve ser muito diferente, com temperatura mínima entre 0 e 2 graus. Os prognósticos também indicam condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de geada. Meteorologista Ricardo Renck, direto Atmosfera Meteorologia para a Rádio Tupã. Obrigado, Ricardo Renck, nas suas informações com a previsão do tempo.